Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, podcast da RT Max. Nós aqui temos o grande objetivo de educar ao máximo empresários, empresas, para que a gente possa substituir o improviso por método. O método RT Max é um método validado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nível Brasil, também em outras empresas. E o que acaba trazendo essa jornada é que a gente aprende bastante. As histórias das pessoas aqui no nosso podcast, Guardiões da Retenção, a gente tem ensinado bastante o empreendedorismo e gestão nas empresas. E eu estou muito feliz de trazer aqui um convidado especial, um grande amigo, parceiro nosso, que está envolvido em vários outros projetos com a gente, né? O Charbel, para ele poder conversar conosco. Ele também tem uma grande missão dentro da empresa dele, ele também educa. Uma pessoa que eu estou vendo bastante ali nas redes sociais, esse papel educacional, e particularmente falando, eu gosto bastante do conteúdo dele, né? Então estou muito feliz. Charbel, obrigado por ter aceito o convite para a gente poder conversar. E vamos conversar um pouquinho sobre gestão, sobre empresa, Sim. sobre eventos e também sobre política, por mais que não é tanto minha pegada, eu sou mais a parte educacional, mas a gente vou fazer essas perguntas porque tudo isso é o Charbel. E também vamos falar aqui sobre igreja. Boa, O que você acha? Eu Né? acho uma boa, cara. Bom, primeiro, Legal. Arthur, quero agradecer, cara, a oportunidade de estar contigo aqui. Sempre muito bom, sou um admirador do trabalho de vocês, né? Muito obrigado. De longe, a gente se conhecia, assim, dos ecossistemas. E eu olhava vocês e falava, cara, esses caras são muito maneiro, cara. Eu preciso estar perto desses caras. E assim, hoje, vendo que a gente tá construindo algo juntos, né? Estamos participando do desenvolvimento da cidade. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? No nosso convívio. A gente tá falando até aqui nos bastidores sobre o poder da conexão, né, cara? A importância da gente se conectar com gente que queira crescer com a gente. Então, cara, tô felizão de estar aqui, né? Meu sonho era estar aqui. E vamos bater um papo, é isso aí, legal. cara. Vamos fazer conteúdo, vamos Top. educar, né? Vamos educar ao máximo Exato. aqui os empresários aqui da nossa região. Eu vejo que a nossa região, e também o Brasil como um todo, né, Charbel, ele é muito carente dessa veia educacional e empreendedorismo. A gente não acaba não aprendendo, né, nos colégios, nas escolas, nas faculdades, sobre isso. Mas antes eu queria falar um pouquinho da sua trajetória, né, sobre quem é o Charbel, a sua empresa, rapidamente, e a gente começa as perguntas da nossa dinâmica aqui. Bom, nasci aqui em Campo Grande, né, sou campograndense, sul-mato-grossense, né, família toda daqui. Então, fui nascido e criado aqui em Campo Grande e sempre, desde pequeno, tive essa veia empreendedora, essa vontade de empreender, porque eu tinha na mente que eu queria ser alguém relevante, né? Sempre tive esse lance da relevância, né? Eu queria ser alguém relevante, não por mim mesmo, mas para que eu pudesse abençoar o maior número de pessoas possível, né? Fantástico. Então, assim, a gente viver com integridade, sendo referência boa para as pessoas, sempre foi a minha missão de vida, né? Então, tudo que eu coloquei à mão, eu olhava por essa perspectiva, né? Eu olhava com esses olhos, com essa cosmovisão, né? Eu queria ser referência para as pessoas. Então, eu comecei a olhar isso para dentro da minha casa, né? Eu tinha muito lance assim, eu queria ser famoso dentro da minha casa, né? Porque eu sabia que não adianta eu ser aplaudido pelos de fora se quem me conhece de verdade não está feliz comigo. Eu tenho até um complemento, Charbel, desculpa te interromper, que é muito legal, né? Uma frase que eu aprendi muito importante, né? Até com o nosso grande mentor, Marcelo Germano, né? Bom, um abraço para ele. Abraço pro Germano, gravou com a gente também, né? Que ganhar na empresa e ganhar fora de casa, né? E perder dentro de casa, perder na família também é perder. Cara, para mim, o maior fracasso pessoal seria eu não ser bem sucedido em casa. Né? Então, eu acho que poderoso. Olhar para isso me fez olhar para os meus negócios e olhar para a forma como eu dirijo isso e tentar equilibrar isso pensando no legado, né? Então, eu sempre olho, no meu coração, sempre eu vejo o legado. Qual é o legado que eu quero deixar? Primeiro para minha esposa, depois para as minhas filhas, e aí sim você começa a abrir esse leque, né? Expandir para outras pessoas, né? Então, cara, eu vim desse contexto, né? Então, me casei muito jovem, me casei com 22 anos. Ah, bem novo. 22, eu tenho 24 anos de casado. Eu tô mais com a minha esposa do que com os meus pais, do que fiquei com os meus pais nesse momento de vida. Que lição legal. Então eu casei muito jovem, porque sempre tive a certeza de que uma boa mulher, uma boa esposa, me levaria para um nível que sozinha não ia chegar. Fantástico. E aí, fantástico esse insight. Olhando para isso, eu sempre falei, cara, eu preciso... eu não sabia disso na época, né? Hoje eu percebo isso, né? Eu me lembro uma vez minha esposa, eu namorando ela tinha terminado recente um relacionamento, eu também e tal. Ela virou para mim e falou assim, olha,
se for pra me enrolar, você pode ir embora. Eu quero alguém pra casar. Então, cara, aquilo foi tão impactante pra mim. E eu tinha 21 anos, cara, né? Você foi pelo desafio. Eu falei, cara, também, ou né? eu vou ou eu racho. Exato, Né? Mas você começa a entender que a vida a gente vai construindo degrau por degrau, né? Então, a Giovana, minha esposa, cara, ela é fantástica. Eu, com certeza, não estaria aqui ou no lugar que eu estou ou ter o que eu tenho se não fosse por ela, né? Fantástico. E aí, do nosso relacionamento vieram as meninas, a Júlia com 17 anos agora e a Maria Clara com 13. Então, eu tenho filha já na adolescência aí, né, cara? Que coisa, cara. E é uma bênção, né? A gente viver a batalha do adolescente, a gente revive muita coisa. Então, cara, ter filho... Aprende, né? É uma escola, Bi. Exatamente isso que eu ia falar. A gente aprende mais do que ensina, né? E tem sido uma trajetória linda, cara. Essa semana eu tive recentemente nos Estados Unidos, tava passeando. E essa semana, deitado com a minha esposa, a gente foi orar junto, né? Amor, vamos orar, assim, tipo, colocar nosso coração em gratidão e tal. E a gente começou a orar sobre isso, cara. A alegria de poder estar vivendo o que a gente está vivendo com as meninas, Fantástico. no casamento, né, tal. Então, assim, sempre foi motivo de muita gratidão. E a minha história empresarial... como eu disse, desde pequeno, esse desejo de empreender, esse desejo de ser relevante e tal, isso sempre falou muito comigo, né, no meu interior. E eu trabalhei com meu sogro na área de transporte por 8 anos. Né? Logística, entregas? Exato. Transportadora de mercadoria, supermercado, essas coisas e tal. E eu ajudava a coordenar a região de São Paulo e Campo Grande. Foi quando eu ia para São Paulo, mês a mês, eu estava em São Paulo, pelo menos 2 semanas. Aí fiz meu MBA na área de gestão, sou formado em administração. Eu sou administrador e tenho a especialização na área de gestão empresarial pela GV. Foi quando eu decidi estudar. Agora me formei recentemente em teologia também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que bacana. Mas aí eu trabalhei 8 anos com meu sogro, depois trabalhei 4 anos com meu pai, e aí decidi que eu precisava ser o dono do meu próprio negócio, né? Porque para mim uma coisa pegava. Eu queria ter tempo de qualidade. Ótimo. Então, quando eu olhava para os empresários, eu falava, cara, eles podem... Tudo bem que às vezes é meio tópico, principalmente na nossa região, né? O cara... É um tópico. Mas quando a gente olha para esse cenário, a gente fala, cara, não que a gente trabalhe menos, a gente vai começando a passar o tempo, a gente vai trabalhando com mais estratégia, né? Sim. Você demora menos tempo para fazer coisas que antigamente você demorava muito tempo por falta de experiência, expertise e tal. Mas eu queria ser o dono do meu tempo, no sentido de, cara, eu quero almoçar em casa, eu quero uma terça-tarde ficar na piscina com as minhas filhas, e eu não quero ninguém enchendo meu saco, onde você tá, o que você tá fazendo e tal, né? Então eu sempre tive essa visão empresarial, eu queria ser dono do meu tempo. Quando eu cheguei, com meu sogro, com meu pai, eu era empregado deles, né? E então eu decido abrir empresa, né? E aí a empresa a gente começou em 2013, a Charbel, né? Que é uma empresa voltada para terceirização de serviços, facilities e tal, né? Eu atendo portaria, zeladoria, condomínio, parte de empresarial. Essa palavra eu sempre tive no meu coração de uma forma muito chique. Facilities. Exato. Eu aprendi com um amigo que Gourmetizada. Não é gourmet. Eu acredito que ela é bonita mesmo. Ah, legal. Facilities mesmo, assim. Sim. E eu aprendi ela com um amigo, ele morava em Florianópolis, ele voltou a morar lá, depois ele voltou pra cá, né? Que ele tava basicamente fazendo esse trabalho de gestão de pessoas, que legal. assim, lá no food park. E aí ele falou assim, então, Arthur, eu saí de lá, eu vou manter essa parceria com eles, eu quero abrir uma empresa de facilities. Eu falei, cara, o que é facilities? Eu nunca ouvi falar, né? E aí, quando eu aprendi, eu gostei bastante, né? De entender que tem empresas que ajudam desse formato. Sim, exato. Realmente precisa. É que, pra mim, a empresa, ela se torna o que o evangelho é pra mim, que é serviço. Né? O evangelho, ele tem a ver com servir, com serviço. Então, o facilities também tem a ver com isso. Bastante. Exato. E até aquela palavra que eu compartilhei com você aquele dia, né? Do hebraico, né? Exato. Avodar. Quando eu aprendi essa palavra, pessoal, quando eu aprendi essa palavra, mudou minha vida. Exato. Eu não tô brincando. Eu tava no meio de um culto e aí a pastora, ela veio de São Paulo, ela trabalhou 17 anos na TOTUS, fantástica, desenvolvedora de sistemas. Legal. Ela saiu, ela foi pra uma missão. E ela falou que essa palavra ela aprendeu e sempre ficou no coração dela. Exato. Ela passou lá e eu falei assim, cara, essa palavra tá faltando na minha vida, né? De aprender que muitas das vezes a gente acredita, né, Charbel, que o nosso trabalho, e até eu falei com o Rui Rieger, né, abraço, Rui, né, sobre essa questão de trabalho secular. Aí eu falei assim, mas
Se todo trabalho ele também é uma questão de servir e adoração, Exato. talvez a gente só tenha que enquadrar melhor os termos, né? Exato. Mas eu acredito que mas é legal, cara. Por isso que parênteses. se a gente tava falando, que você falou, vamos falar de igreja, né? Eu acho que isso vai entremear o nosso papo, mas por isso que é legal a gente falar sobre, por exemplo, a importância. A palavra de Deus fala que a palavra ela é viva, exatamente por isso. Por isso que a gente precisa estudar. Né? Porque quando você olha o hebraico ali, quando você olha a exegese do texto, o contexto histórico, o pano de fundo, você começa a aprender coisas, e eu vou te falar que não é só aprender, Deus começa a te mostrar coisas que Tudo ele tem a gostaria. ver com ordem, né? Tudo, Charbel? cara, tudo, exato. Muitas das vezes, assim, quando a gente vê um empresário, você atende bastante empresas, empresários, né? Que ele tá desorganizado. Exato. Tem algum reflexo de alguma outra isso aí. questão, não é? Exatamente, com certeza, eu penso Né? exatamente igual a isso. E a gestão tem a ver com isso, Tem a né? ver com isso, exato. E onde que entra toda essa conversa do Charbel, da sua empresa, da igreja, da política, com os conteúdos que você está fazendo hoje nas redes sociais de gestão? Sim, exato. Que tudo, né? Então, lá no comecinho da empresa, quando eu comecei a empreender, eu passei algumas dores que talvez a audiência tua que está assistindo, talvez esteja passando. Essa dificuldade, por exemplo, de encontrar cliente, essa dificuldade de ter crédito, essas coisas que a gente passa quando a gente realmente... Uma coisa é você ser empregado, né? E você não tem as preocupações de um empresário. Quando você passa para o outro lado da mesa e aí as decisões começam a bater na sua porta, tem coisas que você precisa de... meio clichê, mas é resiliência, persistência, esses adjetivos que fazem com que a construção do seu empreender se torne efetiva e essa gestão que você tá dizendo. E aí a gente eu comecei a empreender e no primeiro ano eu tive a dor de todo empresário, que é o quê? Você não tem cliente, cara. Porque você bate na porta, o cara não te abre a porta. Não, eu tenho uma empresa que já me atende. Obrigado, eu tenho uma empresa. E aí você começa a gastar essa sola de sapato. E eu me lembro que em 2014 eu decidi fechar a empresa. Caraca, sério? 2014. Isso aqui é novidade pra todo mundo. É isso aí, cara. Olha 2014. Foram 9 meses tomando tinta. E aí nós decidimos fechar a empresa. E aí entra um pulo do gato, eu já vou chegar na sua pergunta, onde mistura o meu propósito pessoal com a empresa e a minha fé. Porque eu viajo de férias com meu sogro e em meados de 2014 nós tivemos uma crise, para quem não se lembra, uma crise grave, foi a época da Dilma II, e aí nós tivemos uma crise na construção civil e o meu setor foi atingido, né? Principalmente se atende, né? Exatamente, essa área da construção civil. O Roberto da Panana, grande amigo, abraço, o Roberto já gravou podcast com a gente, né? Ele falou, cara, a Panana tem 45 anos. Ele falou assim, cara, o único momento que eu quase quebrei, que eu falei assim, cara, agora foi eu vou fechar. nessa Dilma II. Foi na Dilma II. Enfim, e aí, cara, nesse momento eu decidi fechar a empresa, porque eu falei, cara, eu não vou ter condição de segurar por muito tempo. E eu me lembro que eu saí de férias, meu sogro virou pra mim e falou assim, Zé, cara, eu tô sentindo no coração, vou compartilhar algo com você. Eu falei, o que foi? Ele falou, Deus tá falando comigo que ele vai usar a tua empresa. Aí mas como assim vai usar a minha empresa? Ele falou, cara, eu não sei, só sei que eu precisava falar isso pra você. E nós saímos de férias, eu já tinha decidido fechar, mas sabe quando fica aquela chaminha no coração que você fala, cara, será que, né, Deus pode usar? E o que Deus tem a ver com o meu negócio e tal? E voltei de férias. Quando eu volto de férias, um pastor amigo me liga. Eu chamo de Jesuicidência, né? Ele me liga e fala assim, ô Zé, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, aqueles café, né, que a gente toma. Beleza, tal. Ele sentou comigo e falou, cara, e aí, como é que tá as coisas? Beleza, saiu de viagem e tal, aquela papo. Ele chega pra mim e fala assim, eu senti algo de falar pra você, cara. Deus tá me incomodando aqui. Eu falei, o que é, pastor? Fala pra mim. Ele falou assim, Deus vai usar a tua empresa, cara. Ah, não. Tô te falando. Aí eu falei, foi essa cara que eu fiz. Eu falei, você falou com meu sogro. Não falei. Eu falei, por quê? Você usou a mesma frase que meu sogro falou pra mim e tal, não sei o quê. E parece que coisas conectam. Aí eu olhei e falei, meu Deus, cara, é a mesma frase, exatamente na mesma pontuação. E aí eu falei, mas pastor, como seria isso? Aí eu comecei a me interessar, né? Como que Deus usaria a minha empresa? Ele falou assim, é o seguinte, e aí vem os desafios, né? Sim. Aí vem um ponto que você fala, cara, aí é um momento de fé. Inflexão, exato. Né? Ele falou assim, eu tenho uma casa de recuperação e Deus me mostrava a sua empresa, velho. Eu ia orar, eu ia tal, e Deus me mostrava você, e Deus me mostrava você, tal. Eu falei, mas que loucura. Ele falou, mas como é que seria? Ele falou assim, Deus me mostrava que você ia contratar os meus meninos. Eu falei, pastor,
deixa eu te falar um negócio. Eu tô demitindo, gente. Eu não tenho cliente. Como que eu vou contratar teus meninos? Ele falou, cara, eu não sei, só sei que Deus falou que vai arrumar esse trem aí. E, cara, eu saí daquele café, fui pro Parque das Nações e fui fazer uma caminhada, eu e Deus. E eu comecei a orar, cara. Tipo assim, Deus, será que o senhor pode fazer alguma coisa diferente? Das cinzas? E, cara, eu descobri que isso é uma das especialidades de Deus, cara. Ressurgir coisas que já não tinham mais... não tinha mais solução. Fantástico. E, cara, naquela semana eu fechei meu primeiro contrato, cara. Eu tinha 4 funcionários, eu demiti 3, ia ficar com 1, que era o treinamento que tinha e tal. E eu fechei o contrato com a Campai. Foi o primeiro contrato que eu tive que contratar 3. Eu ia demitir 3, contratei 3, eu tive os meus primeiros 7 funcionários, foi com a Campai. E foi uma alegria, cara. E aí eu comecei a perceber que realmente Deus estava naquele negócio. E ali que se tornou meu campo missionário, que a gente chama de campo missionário, né? Muitos missionários saem daqui para ir falar da palavra do outro lado do mundo, né? E às vezes a gente esquece de falar para quem está do outro lado da mesa. E aí eu comecei a entender que meu propósito era gerar dignidade, contratar. E aí eu quero te contar um fato, rapidamente. Eu sei que nosso tempo é curto, mas eu tive um rapaz que nós empregamos desse projeto, que foi uma das coisas que me marcou muito. Ele, quando o pastor Marcos pegou, ele estava jogado na 14 de julho, no centro da nossa cidade. Ele era da minha altura, 1,83 m mais ou menos, pesava 40 quilos, só pele e osso, cara. E aí quando o pastor chega com a Kombi para alimentar ele, era o projeto social, e chegou nele, ele correu, porque ele achou que ele era aqueles carros da prefeitura que pegava e tal. Ele falou, não, nós temos um projeto social, só viemos trazer um alimento, você aceita tal? O cara falou, não, aceito tal. E meio ressabiado, ele pegou tal. Sim. Aí o pastor falou, olha, eu tenho uma casa de recuperação, você não topa passar um tempo lá com a gente, para você, né, se curar e tudo mais tal? Ele falou, mas eu bebo muito. Ele falou, não tem problema, a gente leva você do jeito que você tá. Ele topou, ele entrou na Kombi. E ele ficou 1 ano ali, trabalhando. O cara era um excelente pedreiro, um excelente pintor, e ele pintava a igreja, ele cortava a grama, ele fazia tudo com muita excelência. E um dia o pastor Marcos me liga e falou, Zé, eu tô com um cara aqui que eu acho que vai te atender, cara. Pô, beleza, tal, chama ele, fiz a entrevista com ele, contratamos ele. Esse cara ficou 11 anos trabalhando comigo. 11 anos. Primeiro ano que ele recebeu as férias dele, que ele teve as primeiras férias, ele foi no escritório. Pensa um cara de 1,83 m, já mais grandão. E ele veio me dar um abraço. Ele falou assim, seu Zé, ele me chama de seu Zé. Seu Zé, eu vim aqui agradecer o senhor. Falei, por que, seu Roberto? Ele falou, rapaz, porque é a primeira vez na minha vida que eu pego umas férias. E eu vim aqui te agradecer. E aí, Arthur, a gente começa a ter os... Aí você parece que volta um filme na sua cabeça. E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse parado? Cara. Aonde estaria o seu Roberto? Que loucura. E aí, cara, eu fiz um treinamento em 2014 para 15. E nesse treinamento eu ainda conseguia juntar, porque agora a gente tá com muito funcionário, não dá para juntar tudo numa... Quantos funcionários você tem hoje? Eu acho que é um pouco mais de 100, cara. 110, 115, eu acho. Mas antes bastante a gente tinha 30, né? 25 funcionários, você conseguia reunir tudo. Até para reunir 100, difícil você ter um lugar que se reúna, né? E aí, às vezes, eu tenho horários 12 por 36, então um dia um tá trabalhando, outro tá de folga, então é difícil você, logisticamente, você reunir. Mas eu acho que é a dor do crescimento, você vai crescendo, é mais difícil. Vai aprendendo. E ele foi lá na empresa, nesse treinamento, e ele testemunhou isso. E eu gravei, cara, a gente fez, né, com as mídias sociais, a gente gravou, só que eu não postei isso. Porque, cara, eu não postei porque, assim, eu falei, cara, primeiro eu não queria expor ele, né? E segundo que eu falei, cara, isso é algo tão valioso pra mim, cara, que eu não sei se um dia eu ainda vou contar. Eu conto assim, em podcast às vezes que eu vou e tal. Mas a alegria, cara, desse cara, se o Roberto falou, olha, depois que eu entrei na Charbel, eu comprei minha moto. Eu moro numa casa, num condomínio que tem controle remoto no portão. Aí eu falei, caraca, você fica pensando, mano, olha a importância que o cara dá para uma coisa que às vezes para nós é corriqueiro, é do dia a dia. Para ele, cara, era uma vitória. Ele morava num condomínio que ele chegava de motinho e ele apertava o controle para abrir o portão eletrônico, entendeu? E ele entrava. Então, assim, a alegria dele poder contar essas coisas. Ele casou, enfim, tal. Então, todas essas coisas, cara, começaram a me remeter para o meu propósito em relação a ser empresário. Cara, você nasceu para gerar valor mesmo na vida das pessoas, para dar dignidade. Para formar ali as pessoas. Exatamente. Né? E aí, falando um pouco sobre gestão,
como eu te falei, a minha formação inicial é como administrador, então sempre tive essa veia organizacional. Ótimo. Eu gosto de organograma, de fluxograma, eu gosto dessas coisas, né? Também gosto. Eu gosto de organizar e ver a coisa funcionando no papel, né? Tudo bem que na prática a teoria é bem, né, diferente, né? A gente tem que... Mas a gente vai se adaptando, porque se a gente não tem isso, a gente, em qualquer lugar que a gente for, né? Como fala, né? Quando você entra no barco, se você não tem destino, qualquer vento vai te levar para qualquer lugar, né? Então a gente precisa ter um planejamento e eu sou o cara do planejamento. Legal. Eu gosto de olhar para o planejamento e falar, estamos indo para o lugar certo? Sim. Estamos indo aqui? Tá acontecendo assim, né? Então, para mim é importante essa organização de gestão. E eu vejo o quanto isso é sofrível, né? Por isso que você pega um Sebrae da vida e vai dizer que empresas morrem todos os dias. Sim. E a maioria das empresas no primeiro ano, isso triplica de número no segundo ano. E você vê que até os 5 anos as empresas estão morrendo por falta de gestão. Isso. Falta do trabalho que vocês fazem aqui, né? Eu, inclusive, gente, sou cliente dos caras aqui, ó, entendeu? Isso é legal, gente. Por mais expertise que eu tenha, a importância de você conectar com empresas e pessoas para te elevar o nível, né? Porque aquilo que você fez até agora já não vai te levar para o próximo nível. Você precisa ter eu vejo insights que o diferentes. empresário, né, o empreendedorismo, a gestão como um todo, né, ela é muito da capacidade de adaptação ao cenário. Exato. E também a nossa visão de mundo. Uhum. Por isso que quando uma pessoa muitas das vezes viaja para algum lugar, que nem você foi aos Estados Unidos, você acaba aprendendo alguma coisa. Com toda certeza. Porque você tem uma nova visão de mundo, né? Uhum. E muitas das vezes os nossos comportamentos, o nosso uso do tempo, ele muitas das vezes está conectado com a nossa consciência. Exato. Uhum. Né? E quando a gente começa a ter novas experiências, a gente começa a mexer É isso. Exato. com isso, né? E começa a ter comportamentos diferentes. Com né? toda certeza. E aí, falando de gestão, só para a gente fechar essa parte, eu sempre remeto, e isso é algo que Deus sempre fala comigo na parábola dos talentos. Você conhece a parábola dos talentos? Eu gosto muito, assim, eu falo nela num treinamento que eu dou específico. Bom, Mateus 25 é um dos textos que fala sobre essa parábola, né? E aí, só para a gente contextualizar, o Senhor dá 5 talentos para um, e se a gente olhar na palavra talento, ele era um valor que não era um salário de um mês. Do trabalhador eram anos de salário, né? Então, era um montante expressivo, era uma quantidade significativa de dinheiro. E o que eu acho massa nesse texto, o Senhor dá 5 talentos para um, dá 2 para outro e dá 1 para um. Cada um segundo a sua capacidade. Então, não é que ele amava mais um ou amava menos o outro, é que ele sabia que aquele tinha condição de administrar aqueles 5. E a palavra de Deus vai dizer que o 5 multiplicou para mais 5, o 2 multiplicou para 4 e o 1 ele escondeu o talento, porque ele sabia que o Senhor era um servo mau, era um servo duro. Então, você já pensou se ele perdesse aquele talento? Sim. Então, qual que foi a atitude dele? Esconder aquilo ali. Enterrou ele, né? O que eu acho a sacada desse texto é que, independente da quantidade de talentos que foi dado para um ou para o outro, o resultado foi o mesmo. Sim. O resultado do que ganhou 5 para o que ganhou 2 foi o mesmo, que foi o quê? Ó, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Então, os dois tiveram o mesmo resultado, tendo talentos diferentes. Sim. E o outro não, cara. Ele foi tirado o que tinha e até o que não tinha foi tirado. Então, e para mim, a questão da gestão é muito isso, Arthur. É muita mordomia daquilo que Deus tem me confiado, como que eu posso multiplicar isso da melhor forma. E tá vindo uma palavra no meu coração que é a seguinte, cara. Hoje as redes sociais, né, Charbel, elas criam perspectivas muitas das vezes equivocadas das pessoas, né? Tipo assim, cara, essa empresa só quer usufruir de você, né, para você vestir a camisa, né? Hoje o mundo ele tem muito dessas questões, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, cara, eu sempre entreguei meu melhor. Eu falo muito isso, né, nos treinamentos, até a gente fez um lançamento de cultura interna, né, para os nossos valores. Eu falei assim, cara, eu nunca me preocupei com essa diferença entre colaborador, gestor. Cara, eu sempre entreguei o meu melhor, cara. Eu vou entregar o melhor e assim não importa também. Isso fez com que as pessoas sempre me viam em destaque, ou muitas das vezes sempre dono da empresa, líder do setor, e eu nunca era. Eu falei assim, não, cara, eu sou sempre coadjuvante. E o que o mundo tá pregando é outra coisa, cara. Né? Que agora sempre tem essa luta, né, de classes. E eu falei assim, cara, todo mundo pode crescer junto. Com certeza. Né, se a gente colaborar. Com né? certeza, exato. E eu falo muito aqui, eu falo assim, cara, hoje eu tô nessa posição,
né? E eu quero ser o grande coadjuvante, né? Porque na sim. realidade a minha missão que eu tenho aqui na Retemax é o quê? Que ela possa ajudar as pessoas, cara. Que aquela história do Missão e Visão Valores se torne valores, missão e visão. Isso, exato. Né? Sim. E que ajude as pessoas. Perpetue, que sim. se perpetue, Exato, né? Então, olha só como que o mundo tá louco hoje em dia, com certeza. né, cara? E a gente tem vivido muito na lente da admiração, da inveja, de você olhar as pessoas. E hoje a gente não tem, muitas vezes, você não olha mais como referência. Você olha porque você quer ter aquilo que o cara tem ali, entendeu? Então você perde, cara, porque cada um é de uma forma. Você tem uma história, eu tenho a minha história, cada um dos meninos aqui tem a história deles. Então, assim, como que a gente pode extrair o máximo da nossa história e impactar? Porque no final da conta, você está impactando as pessoas, negativa ou positivamente. Né? Então, como você falou, pô, eu dava o meu melhor, você impactou positivamente por onde você passou. Por quê? Porque não porque você queria mostrar que você era bom, mas porque estava em você, estava arraigado em você. Eu preciso entregar o meu melhor. E isso faz diferença quando você é funcionário, quando você abre um negócio, porque eu sempre falo na empresa, gente, eu tenho visto, né, a gente tem participado de muitas imersões e tudo, e a gente vê uma movimentação empresarial voltada para a sociedade, para o partnership, né? Então, pô, como que eu posso transformar o meu funcionário no meu sócio? E eu estava com o Pedro Engler da a Startse, né, em São Paulo, e ele contou uma história muito legal. Eles tinham comprado a Infomoney, e aí ele tinha 3 diretores executivos lá, que eram os caras que mandavam abaixo dele. E aí ele entrou na empresa e tal, e ele, no final de semana, ele chegou e falou assim, gente, nós estamos implantando partnership e eu queria convidar vocês para se tornarem sócios do negócio. Vocês topam? Topamos, tal. Aí como marcaram lá uma rodada de champanhe, fizeram champanhe, aquela coisa, brindaram a taça, legal. Quando foi no domingo à noite, os 3 reunidos ligaram pro Pedro. Falou, Pedro, você consegue dar um pulinho aqui e tal? A gente precisa falar com você. Beleza, tal. Quando ele entra lá na sala onde eles tinham marcado, tinha um flip chart no canto da parede, elencado vários pontos, assim, vários tópicos da empresa, tal, não sei o quê. Quando ele olhou aquilo, ele falou assim, olha, agora como sócio, a gente pensou melhor, tal, e cara, a gente precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E era uma lista de uns 15 itens. O Pedro falou assim, cara, eu não sabia se eu matava esses caras ou se eu dava um beijo nesses caras, porque agora eles viram coisas... Por que eles não mudaram isso antes? Entendeu? E aí agora como sócio, porque vai entrar o deles na reta, então agora nós vamos ter... Agora você está percebendo os erros e precisamos mudar. Então, eu tenho visto essa movimentação de partnership e aí a gente fala... Para crescer, a gente precisa ter risco, tomar risco. Não tem outro caminho, cara. Ninguém cresce sem tomar risco, né? Essa história é muito boa. Eu aprendi com... Eu tava conversando com o Daniel Zitão. Abraço, Daniel. E aí eu tava conversando com ele. Ele falou algo que ficou na minha mente. Eu falei assim, cara... Assim, foi o termo que ele usou, né? Eu só vou replicar e ele, qualquer coisa ficou na responsabilidade dele. Ele falou assim, cara... colaborador, ele usa esse termo assim, é que nem mulher bonita. Eu, como assim? Pode estar feia dependendo da forma que você olha, pode estar bonita. Ou seja, pode ser só a solução ou seu problema. Com certeza, né? exato. E aí, enfim, cara... Cara, mas é muito louco a gente ter essa visão, porque... Aí realmente você trazendo as pessoas como sócio, opa, aí vai entrar o meu patrimônio, opa, vai entrar as minhas coisas, agora eu tomo conta de forma diferente. Mudou então, o mindset ali. E isso é o dar o seu melhor, porque quando você senta na cadeira, mesmo que você seja funcionário, você fala, cara, o que eu posso melhorar nesse troço aqui? Como é que eu posso alavancar isso aqui? Como é que eu posso... Eu falo para meus funcionários, eu falo, gente, se eu fosse empregado hoje, eu ia chegar pro meu patrão e falar assim, eu preciso ganhar 50 mil por mês, o que eu preciso fazer? Beleza, preciso vender 1 milhão, então eu vou correr atrás disso aí. Então, assim, muda um pouco quando a gente senta do lado de cada mesa, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Outra questão que eu aprendi também, Charbel, fica tranquilo, é que o nosso melhor, muitas das vezes, a gente vai entregar de graça. Eu aprendi isso com o Pedro Pereira, que foi meu chefe, né, onde eu trabalhei. E aí, eu vou complementar com uma frase da Bia Higger, né, que ela falou assim, cara, Deus nunca fica em débito com alguém. Isso é muito legal. Quando a gente complementa essas frases, né, com a mentalidade,
E essas lições que a gente vai passando adiante para as pessoas Sim. é justamente para mudar a visão de mundo. Sim. Né? Por exemplo, para pensar, Chabel, as nossas empresas conectadas, né? Você estava trabalhando com esse pessoal que muitas das vezes não vai ter uma oportunidade de emprego, para uma moto, sim, né? Exato. Morar num condomínio. Você vai mudar a vida dessas pessoas. Sim. E a gente, com essa parte educacional, vai mudar a visão dos gestores Sim. em relação a essas pessoas. Sim, exato. Porque é a maioria. Aqui nós estamos falando Aqui da grande massa. A Exato. maioria fica aqui. Então, olha onde que se conecta esses dois pontos, né? E aí, por exemplo, ligando para a política, né? Ligando a Isso coisa que eu ia da falar, política, né? Fazendo uma ponte. É isso que os políticos fazem. Usam as pessoas de massa de manobra. Por quê? Porque são pessoas que não têm uma intelectualidade muito boa, são pessoas que não leem, são pessoas que não são formadoras de opinião, né? Então, mantém-se as pessoas presas nesse cativeiro para que possam se beneficiar disso, né, cara? Então, como a gente muda esse cenário, né? Trazendo educação para dentro da empresa, trazendo treinamento para dentro da empresa, capacitando cada vez mais o nosso funcionário, tirando ele desses níveis mais baixos, elevando. É isso que eu faço com a minha equipe mais administrativa. Eu não consigo fazer com todo mundo. Sim. Mas com a minha administrativa, eu falo sempre lá, eu quero ter a melhor equipe administrativa. E eu quero que vocês se formem, estudem. Mas aí teve uma vez um empresário amigo meu falou assim, cara, você não tem medo de... Porque eu tenho uma menina lá, a menina, né? Uma mulher casada, tudo. Meu braço direito na empresa, a Rita. E eu, invisto o máximo que eu posso nela para que ela se torne cada vez melhor dentro da empresa. E aí uma vez esse amigo falou assim, cara, você não tem medo dessa pessoa sair, tipo, te deixar na mão? Eu falei, mano, ninguém é substituível, cara. Eu não comecei a empresa com ela. Mas enquanto ela estiver comigo, eu farei todo o possível para impactar a minha vida de forma pessoal nela, entendeu? Então, se ela pode crescer, eu tenho certeza que um dia lá na frente ela vai falar assim, eu só me tornei hoje essa pessoa porque eu passei pela liderança do Zé Charbel. Senão, eu não teria, porque quando eu me lembro de conhecer ela com todo respeito ao trabalho dela, né? Ela trabalhava num balcão de estacionamento. Olha só. E tinha um potencial gigante. Então, e o líder dela não fez, não desenvolveu? Então, assim, cara, a minha alegria não é se ela vai ficar na minha empresa ou não vai. É o quanto eu desenvolvi ela, entendeu? É quando você foi essa ponte, né, de conectar essas duas informações, né? Exato, eu marco a vida das pessoas. Então, eu acho que isso que a gente precisa pensar. Poxa, bem, onde que esses pontos se conectam, né, agora? É a nossa última temática, né? O MS Leader e agora o Maximize, né? O Summit que vai acontecer e esse episódio vai lançar antes do Maximize para a gente poder conectar essas pontas, né? A sua empresa, o Charbel, o MS Leader, a igreja, Maximize. Né? Cara, o MS Leader, ele é um movimento que não é meu, né? É um movimento empresarial e a gente está construindo algo já pensando em legado, já pensando em desenvolvimento do nosso estado, da nossa cidade empresarial. Então, é um movimento que fala muito mais alto do que uma ou outra pessoa, né? Então, a gente está em parceria mais à frente do movimento, mas como eu falo, é um movimento empresarial, mas com o Cris, da Brave, né? Um abraço pro Cris, meu parceirão. Cris da também. Exato, e o nosso Anderson Miguel aqui da Retemax, né, cara? Que é um parceiraço também, uma amizade, assim, cara, que eu falo, um presente que Deus me deu, cara, né? Amo esse guri, velho, tipo assim, com força. Na verdade, eu amo os dois. Sócio, né? certo. Cara. Então, ele é fantástico. Então, assim, nós estamos à frente deste movimento para tentar conectar o empresário com o poder político. Porque o que nós percebemos, principalmente no nosso estado, é que fala-se pouco de política, ou fala-se de política na época da política, né? Mas a gente percebe que a política ela governa para poucas pessoas, né? Ou para poucas empresas. Então, poucas empresas participam disso. Então, como conectar, por exemplo, o açougue do João, lá no Pioneiro, com o poder público? Porque ele está só lá, agente econômico, ele só recolhe impostos, né? Duvido que algum político, que algum político fora da campanha passou lá, a não ser para comprar a carne, obviamente, que mora ali perto, mas para perguntar para ele como é que tá a tua folha de pagamento, tá em dia? Tá, entendeu? Então, assim, não há essa preocupação com o empresário. Você é empresário, você sabe disso. Sim. Ninguém nunca bateu aqui na sua porta, ó,
Arthur, você está querendo aí crédito? Te empresto 200 mil a 2% ao ano, 3% ao ano. Não tem isso, existe, cara, não né? existe almoço grátis, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe é que nós, como serviços e produtos, né, que giramos 70%, 80% do PIB do estado do Brasil, que é muito parecido os PIBs, né, de produtos e serviços, comércio em geral, varejista, a gente percebe que nós somos agentes econômicos. A gente abre uma empresa, a gente toma um risco, a gente emprega gente e está todo mundo contra a gente, né? Nós não temos crédito, nosso estado é um estado agro, né? Então você tem crédito para o agro, você tem financiamentos para o agro, não que nós somos contra isso, né? O que nós não temos? Nós não temos aqui, nós temos uma industrialização do estado muito forte acontecendo, já é um panorama de alguns anos para cá, né? E a gente vê em grandes indústrias tendo benefícios, também não somos contra o benefício. Mas isso não acontece para o empresário. O cara que abre uma empresa, ele não tem benefício nenhum. Ele emitiu a nota, ele já tem que pagar o imposto. E aí estão falando do split payment, né? Que você vai... isso funciona nos Estados Unidos. Falei, estava lá agora, beleza. Você comprou esse copo, custou $100, $10 já está separado ali. Mas nós estamos falando dos Estados Unidos, Sim, onde tudo funciona. Onde você não tem buraco na cidade para andar, entendeu? Então, essas coisas que a gente vai percebendo. Então, como conectar isso? Então, num café, a gente sentado, a gente falou, cara, como que a gente pode ajudar essa turma, né? E aí nasceu o MS Líder com esse propósito de conectar. E começamos a fazer alguns jantares empresariais, foi muito legal. Trouxemos pessoas como o Reinaldo Zambuja, o Jaime Verruc, trouxemos o Nelsinho Trade, Paulo Correia, o Júnior Mock, enfim, começamos a trazer pessoas do cenário sul-mato-grossense, pessoas de relevância, para que eles pudessem ouvir a classe empresarial. E aí a gente colocava lá 70 empresários dentro dos restaurantes lá, do Cando Cupim, né? Já fazendo merchan aqui, né, para os meninos. Pro Gustavo. Um abraço, Gustavo, meu querido amigo, parceiro, cliente. Da Exato. Então a gente, colocamos os caras lá para eles ouvirem o empresariado, né? Eu sei que nós estamos na época de campanha, eu sei que os caras podem falar, mas eles só estão indo lá por causa da campanha. Ok, mas se a gente não começar a criar essa ponte e ser visto, você lembra de mim? Eu sou o cara lá do MS Líder e tal. A gente não vai conseguir furar essa bolha. Então, essa é a ideia do MS Líder, conectar empresários com o poder público, criar ambiente de negócio, falar da escola de empreendedores, né? Profissionalizar o empreendedor cada vez mais. Então, essa é a ideia do movimento. E o Maximize Summit é um produto que não é do MS Líder, né? Mas o Cris da Brave, que trouxe na primeira edição em 2023, se eu não me engano, aí trouxe nomes como Carol Pfeiffer, enfim, trouxe alguns nomes importantes. E agora, nós, com esse movimento do MS Líder, nós fomos para São Paulo, nos conectamos ao Clube Êxito, e através também do Lúcio, né, do Colégio Status. Outro abraço, você vê a importância da gente, conectar com gente, né? Então, através do Lúcio, a gente conectou com o Clube Êxito, fomos num jantar, sentamos na mesa com o Apolinário, com o Janguier Diniz, com esses caras, e aí falamos, nós queremos fomentar isso no nosso estado, nós não temos, tal. E aí o Maximize Summit, nós fechamos o card. Então, nós estamos lá com o Janguier, nosso amigo Marcelo Germano vai estar com a gente. Marcelo, exato. Parceiro, amigo, cliente. Exato. Fechamos clientes dele. Fechamos com o Firmino Cortada, que hoje é, acho que talvez o maior influencer campo-grandense, né? Denis Nakamura, fundador do iFood, CEO do iFood, né? Então, assim, tem nomes que tá bem pesado o card, né? Então, nós trouxemos o Maximize, estamos nessa organização de novo. É um movimento que não é de uma pessoa, mas é um movimento empresarial. Então, o que a gente quer? Conectar o cara lá do bairro da pastelaria, que tem uma pequena empresa, e trazer esse cara para um evento desse. Porque hoje mesmo, cedo eu estava num evento, mas é um evento nichado, cara. É um evento que poucas pessoas, e eu vou falar com todo o amor, e coloque amor nas minhas palavras, mas é um evento só da nata empresarial. Sim. Então, quem estava no evento é o cara da nata, né? Mas o cara da pastelaria, não que ele tá proibido de ir, mas ele não sabe desses eventos, ele não conhece, cara. Né? Então, como que a gente pode conectar isso? Então, o MS Líder, ele nasce com essa visão. Então, acho que se conecta porque entra de novo na questão legado, Arthur. Ótimo. Né? Como a gente pode construir um legado e devolver para a sociedade de forma prática,
Como que eu posso ajudar outros empreendedores, empresários? Dentro da minha empresa eu não vou ajudar. Sim, né? Então, sim. eu encontro no movimento uma chance de poder ajudar, entendeu? De poder levar esses papos, essas conversas. Então, por exemplo, até de primeira mão, nós estamos pensando em rodar as 7 regiões de Campo Grande. Até conversamos com o Cris, assim, e a gente colocar aqueles backdrop. Backdrop. Colocar uns backdrop, mandamos fazer até na impressorinha 3D a logo do MS Leader. E nós vamos entrevistar os empresários lá. Cara, como é que tá sendo para você aí, cara? Você tá ganhando dinheiro? Como é que tá o imposto? Fazer perguntas que a gente sabe a dor. Sim. Porque a gente vive isso nos nossos negócios. Sim. De maneiras proporcionais diferentes, mas nós vivemos, né? O cara tem um funcionário, ele tem a dor de uma empresa que tem um funcionário. Eu tenho 100, você tem 200, o outro tem 500, entendeu? Cada um na sua proporção, no seu tamanho de dor. Então, acho que isso a gente quer fazer, por quê? Porque a gente quer sentir isso nos bairros, entendeu? Fantástico. Como que o MS Líder pode ajudar você, cara? Sim, então, acho que levar essa voz empresarial. Exatamente. Então, eu me encontro nesse movimento com essa finalidade. Charbel, quero agradecer, cara, esse tempo, mano. Qualidade. Pô, foi massa pra caramba. Poder falar sobre tantos assuntos diversos, né? E fica um convite pra gente gravar mais um podcast, né? A gente grava vários, por exemplo, o Bruno da Zornimate, acho que gravou uns 2, 3 Legal, com a mano. gente. Né? Enfim, a gente sempre chama, né, os parceiros pra gente gravar vários, né? E quero fazer esse convite já pra gente ter a continuidade. Agradeço né? demais Vai pelo ser convite. bem Sinal legal. que foi bom o papo, pô. Você fala bem, né, bicho? É outra coisa também quando fala bem, né? Obrigado, com todo O Jackson gravou uns 3, 4 com a gente também, né? Charbel, obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua palavra. Você é uma pessoa que me inspira, cara. Valeu, cara. Pô, de verdade mesmo. Valeu, de coração, assim. Depois que eu me reconectei com a igreja, assim, eu falei assim, cara, legal, eu tenho algo... tenho muito pra aprender com o Charbel, cara, né? Que bom, temos. E quero que você deixe aqui rede social, como que faz pra encontrar o Charbel. Legal, né? Se quiser fazer o convite do Maximize, a gente também usa a nosso favor agora, o MS Muito Líder, bom, não. A seu critério sim, agora. ótimo. Agora as minhas redes sociais, @Zé Luiz, tudo com Z, Zé Luiz Charbel, você me encontra nas redes sociais. Eu tenho postado, como você falou, dos conteúdos, eu tenho falado muito sobre gestão, sobre fé, sobre Pareto. Então eu trago algumas coisas mais específicas, aí tento trazer algumas coisas mais abstratas, né, mais subjetivas, mas na dessa ideia de ajudar, né? A ideia é sempre, cara, como que eu posso conectar mais pessoas, né? Então, Zé Luiz Charbel, o meu Instagram, que hoje eu tô, Zé Luiz Charbel também o mesmo pro LinkedIn, caso tô lá também. LinkedIn. @JCharbel Serviços é o Instagram da nossa empresa, @JCharbel Servicos, né? Você pode nos encontrar. O MS Líder, @MS Líder Oficial. Também você encontra todos os dados, inclusive nós estamos postando lá sobre o Maximize Summit. E fazer um convite para você, né, o nosso telespectador aqui, né, do nosso podcast, para que você possa se conectar com esse evento que vai ser diferenciado, o maior evento de empreendedorismo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Maximize Summit. Vai reunir os maiores players, os maiores nomes, né, do empreendedorismo nacional. Pra você ter uma ideia, Arthur, não sei se você deve saber, mas o Janguier Diniz, a fortuna dele é o dobro do Flávio Augusto. Dobro? Ele tá na frente da Forbes do Flávio Augusto. Eu tive essa pachorra de pesquisar. Eu falei, cara, quem que é esse cara, cara? Eu nunca ouvi falar. Janguier Diniz, velho. Aí fui pesquisar, o cara é monstro. Então, ele é dono da maior plataforma de educação do país, a Ser Educacional. Então, é um cara diferenciado, é um cara que era engraxate, foi juiz, foi desembargador, enfim e tal. Desistiu da carreira jurídica e de uma estabilidade política, né, relacionada ao cargo, para empreender. Então, o cara não é cara guru de palco, ele é um cara que veio de baixo e construiu um império, né? Que é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos pulando exatamente essa escada. Então, convidar você, empreendedor, né, a estar conosco nesse evento. O evento vai ser dia 24 e 25 de setembro, próximo mês. Nós estamos gravando em agosto, setembro é o nosso evento. E vai ser incrível, gente. Vai ser, assim, para mim, eu falo, um divisor de águas com relação ao empreendedorismo da cidade. E participar desse desenvolvimento, para mim, é muito orgulho e questão de honra mesmo, né? Muito alegria. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela palavra, obrigado pelo tempo, né?
Eu gosto muito de chamar as pessoas para gravar podcast, porque é basicamente uma mentoria que eu É recebo, verdade. então eu aprendo 2 vezes, né? Que bom, mano. Obrigado, meu amigo. Obrigado Valeu, pelo mano. tempo. Obrigado. Tamo Valeu, junto. Fica tamo com junto. Deus. E você, pessoal, que ficou até aqui esse momento, já siga a gente aqui no YouTube, no Spotify, se você estiver vendo a gente. As redes sociais também estão à disposição, nossa, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, todas elas, para vocês poderem aí aprender em conjunto conosco. E eu deixo esse convite para vocês irem ao Maximize Summit, né? Então a hashtag Eu Vou Maximize Summit. Então conto com vocês para estarmos juntos lá e aprendermos bastante com os melhores profissionais do empreendedorismo e da gestão do Brasil e quem sabe do mundo. Te espero lá, pessoal. Até o próximo Abraço. episódio. Valeu.